Olá, amigos da Ferrovia e Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Benkowski, estou aqui mais uma vez para falar sobre a história das ferrovias brasileiras e também para procurar responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Nesse 35º episódio, eu vou estar falando com vocês sobre as limitações ferroviárias. Então, a gente sabe que as ferrovias que foram concessionadas na década de 90, elas se desenvolveram, né? Nós temos uma história positiva, mas também temos um lado negativo dessas concessões ferroviárias. Então, eu vou estar justamente falando sobre esses dois lados das privatizações das ferrovias de cargas do Brasil. Então, eu vou estar procurando mostrar um pouquinho esses dois lados aí. Como um ponto positivo, a gente sabe, né, que os contratos foram muito bem feitos, eles garantem a operação das ferrovias, não necessariamente a qualidade do serviço, mas a operação é muito garantida aí pelos contratos que foram realizados. Também a gente verifica que ao longo dos últimos 30 anos a carga, o volume transportado pelas ferrovias aumentou substancialmente. E também a gente verifica aí que tivemos uma redução grande aí do número de acidentes quando nós comparamos com o período anterior às privatizações. Então nós temos aí uma série de serviços que foram beneficiados com as ferrovias brasileiras, né? Principalmente a questão da exportação de commodities agrícolas e minerais. Então aqui vocês estão vendo aqui uma composição de transporte de celulose lá num pátio ferroviário de São José do Rio Preto. Mas também nós não podemos deixar de olhar o sistema ferroviário brasileiro do lado de algumas coisas que não deram muito certo ou não foram consideradas quando as ferrovias foram privatizadas. E uma das questões que são críticas é a questão da passagem em nível. Então esse é uma dor de cabeça muito grande, aí, principalmente para as cidades cujas ferrovias cortam ali o centro da cidade, principalmente. Então, passagem em nível é uma coisa muito crítica que tem dado muita dor de cabeça e a princípio, não é uma questão que foi solucionada de forma definitiva. Então, nós temos aí ferrovias novas sendo construídas que também acabam recebendo como um efeito aí, comum, que é ganhar uma ferrovia, mas ganhar uma passagem de nível também. E muitas vezes não são sinalizadas e acabam provocando acidentes. Então, é um assunto que não foi totalmente solucionado. Também nós, com as concessões ferroviárias da década de 90, uma questão que não foi considerada, que não foi levada nos projetos de privatização, é a questão o que fazer com as estações ferroviárias. Então, diversas estações acabaram ficando abandonadas, acabaram se transformando num grande passivo para as cidades e isso acabou ficando distribuído por todos os estados brasileiros que têm suas ferrovias aí privatizadas. Então existe uma grande quantidade de estações ferroviárias que ainda estão abandonadas, né? Algumas fechadas, algumas inutilizadas e que não tem nenhuma previsão aí do que fazer com essas estações. Então as estações elas não fizeram parte do processo de concessão que iniciou na década de 90, então isso acabou ocasionando aí uma série de transtornos para muitas cidades brasileiras. E também todo um patrimônio histórico existente, que envolve, claro, estações ferroviárias, mas também uma grande quantidade de instalações ferroviárias, de prédios ferroviários, de material rodante que ficou largado aí por vários cantos do Brasil, que isso aí nunca foi dado um tratamento adequado aí, tá certo? Então existe realmente uma quantidade muito grande de materiais aí que estão apodrecendo, né? E às vezes são roubados e são transformados em ferro velho para ser derretido em algumas usinas. Então é um problema seríssimo aí que nunca foi realmente resolvido da forma que deveria ser, né? E também a gente verifica hoje, depois de quase 30 anos aí das primeiras concessões, que existe uma quantidade muito grande de trechos ferroviários que estão sendo devolvidos para a União. Então todo aquele processo de concessão, que a ideia era que as ferrovias voltassem com força total, que as ferrovias
pudessem ser utilizadas por várias empresas e várias pessoas, né? Hoje a gente verifica que apenas 1/3 dessa malha é efetivamente utilizada e muitos trechos estão sendo devolvidos e inutilizados. Então a gente verifica que, como uma das questões importantes aí, que existe um lado negativo, né? Então aqui vocês estão vendo uma foto, né, de uma passagem em nível ali em Sumaré, e ali é risco todo dia. Então vocês estão vendo ali que tem um carro passando sobre a linha e tem um trem da MRS se aproximando, e essa passagem aí, pelo menos na época que eu estive lá, não tinha cancela, então a insegurança era muito grande, né? Com relação ao patrimônio histórico, tem estações maravilhosas espalhadas pelo Brasil que muitas vezes não estão sendo utilizadas de forma adequada, ou não tem recursos financeiros aí que possam ser utilizados para fazer uma reforma adequada e transformar em alguma outra instalação útil para o setor ferroviário ou útil para a cidade. Então aqui vocês estão vendo uma estação muito importante em Mairinque, que é considerada pioneira com relação ao concreto armado, tem uma história muito importante, mas na época que eu estive visitando essa estação, ela estava de uma forma não adequada ou de um uso inadequado. E também, no momento em que estive visitando a estação ferroviária de Bauru, também uma estação maravilhosa que tinha ali uma série de equipamentos ferroviários ali que poderiam ter uma utilização nobre, mas estavam todos largados e abandonados. E também essa foto aqui é importante, uma foto que em São José do Rio Preto que eu estive visitando, né? Nessa cidade teve um acidente terrível nesse bairro, Jardim Conceição, e foi um acidente terrível. Nesse momento que eu estive visitando ali, estava completando 1 mês do acidente e, é claro, uma emissora de televisão estava lá para entrevistar os moradores do bairro, para saber como é que foi esse acidente e o que aconteceu, né? Então, a gente tem muitas histórias assim que às vezes não fazem parte da história de sucesso das ferrovias, né? Tem histórias tristes que acontecem aí, porque o setor ferroviário ele acabou esquecendo de uma série de questões aí que são importantes, né? A ferrovia não é só um trilho, um trem e carga, né? O trem, a ferrovia, ele interage com toda uma cidade, com toda uma região, com toda a sociedade, e a gente precisa estudar as ferrovias de uma forma mais abrangente, né? Então, como uma das conclusões, eu queria dizer para vocês que a minha opinião é que, é claro, aquele benefício da ferrovia acabou ficando com a iniciativa privada, que são os investidores, são os embarcadores, são aqueles que estão exportando minério e soja. É claro, os benefícios estão com eles. Agora, os prejuízos acabaram ficando com a sociedade de uma forma geral. Então tem uma série de problemas que o setor ferroviário ele não resolveu e ele acaba passando esses problemas para a sociedade de uma forma geral. Então essa é uma das conclusões que eu queria dizer para vocês sobre como é que foram as privatizações aí das ferrovias brasileiras. Bom, vocês sabem que eu gosto muito de trazer livros e publicações e sites para vocês, e o livro que eu quero mostrar para vocês aqui é um livro muito interessante, é Cidade em Movimento, Energia Elétrica e Meios de Transportes na Cidade do Rio de Janeiro. É um livro muito interessante, ele tem muitas fotos bonitas aqui, né? E tem mais da metade desse livro que trata justamente sobre ferrovia, sobre os bondes do Rio de Janeiro. Então é muito interessante esse livro, vale a pena vocês comprarem e colocarem esse livro na biblioteca de vocês. Bom, a atividade desse episódio eu quero que vocês pesquisem sobre a situação das estações ferroviárias no Brasil, aquelas que estão abandonadas. Então nós temos aí centenas e centenas de estações ferroviárias abandonadas, que algumas estão fechadas, algumas foram demolidas. Então pesquisem no Google sobre a situação dessas estações ferroviárias e verifique a quantidade de patrimônio histórico que nós temos aí disponível que não está sendo utilizado de forma adequada. Então, pesquise que vocês vão conhecer bastante sobre a história das ferrovias brasileiras. Então, chegando ao final aqui desse mais um episódio, fique agora com um vídeo especial que nós reservamos para vocês.